Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Prática na Engenharia com o professor Danilo de Moura. E hoje a gente vai continuar aí nossa série de mecânica dos fluidos, onde nós vamos introduzir aí o conceito de perda de carga, né? Eu vou resolver aqui um exemplo de perda de carga num trecho de tubulação, né? E aí já vou ensinar como calcular a perda de carga de um elemento, né? Uma perda de carga singular, utilizando o método de comprimento equivalente, e como verificar aí qual que é a perda de carga de um ponto para o outro e a variação de pressão de um ponto para o outro. A gente já fez em alguns exercícios aí anteriores, nas aulas anteriores, sobre mecânica dos fluidos, que nós já estamos gravando aí há um tempo, essa variação de pressão sem a perda de carga, né, que é essa equação que eu modifiquei ela um pouco aqui agora, para a gente poder utilizar. Bem, se você está a primeira vez aqui no canal, é importante que você saiba que a gente tem um curso básico de MATCAD, né? São 6 aulas que lá tem os conceitos básicos para poder mexer com a ferramenta, né? E aqui agora eu vou desenvolver nos exercícios usando esses conceitos que nós ensinamos nos 6 primeiros vídeos. Existe também um curso de resistência dos materiais e agora o curso de mecânica dos fluidos, que nós estamos, acho que essa é a 5ª aula que está sendo gravada. Bem, vamos lá. Na aula passada a gente utilizou a equação da energia, a gente já falou sobre várias coisas aqui na mecânica dos fluidos, sobre propriedades dos fluidos, sobre lei da viscosidade de Newton, já falamos sobre cinemática dos fluidos, na aula passada falamos de novo sobre cinemática dos fluidos resolvendo um outro exercício, e agora a gente vai resolver um exercício, né, sobre a equação da energia também, que a gente resolveu na aula passada, só que esse agora é com perda de carga. Eu dei uma modificada aqui nessa equação, eu dividi todos os termos da equação que a gente estava usando na aula passada por gama. Né? Por que eu dividi aqui tudo por gama? Eu dividi a equação da energia, todos os termos por gama, que eu quero agora que a minha unidade aqui, ela dê em metros, né? A unidade de metros de coluna d'água a pressão. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque nos próximos vídeos eu vou ensinar o dimensionamento de uma bomba, utilizando todos esses conceitos que a gente aprendeu, e geralmente a gente usa metros de coluna d'água para dimensionar qual que é a altura manométrica necessária na bomba. Então já vamos começar aqui utilizando esse conceito, calculando aí as pressões, né, e as variações de pressões em metros de coluna d'água. Então para isso, né, eu só dividi todos os termos da equação por gama e ela ficou desse jeito aí. Apareceu um outro termo aqui também, que é esse aqui, que é o ΔH, que é a perda de carga, né, e ele pode ser calculado por essa equação, onde eu tenho um fator de atrito vezes um comprimento total, depois eu vou explicar o que é esse comprimento total, né, dividido pelo diâmetro da tubulação, a velocidade ao quadrado que eu tenho na tubulação, dividido por 2 vezes a gravidade. Esse LT, ele é o comprimento total que eu tenho do trecho que eu estou calculando a perda de carga, mais os comprimentos equivalentes das singularidades, que eu vou somar aqui nessa tabela quando a gente for fazer isso já já. Bem, o objetivo do exercício aqui também é calcular a variação de pressão de 1 para 2. Só que agora, na equação da energia que eu havia comentado com os senhores na aula retrasada, eu acho, quando eu introduzi a equação da energia, eu havia dito que toda a energia que entra em 1 é igual à energia que sai em 2. Pode variar aqui a pressão, a velocidade, a altura, né, geométrica de um ponto para outro, mas a soma dos termos tem que ser a mesma, né? O valor tem que ser a mesma. Agora, como eu tenho a perda de carga aqui na tubulação, então eu tenho que o que entra no ponto 1 que eu estou estudando tem que ser igual ao que sai no ponto 2 mais o que eu perdi, né, por atrito na tubulação devido a que é a nossa perda de carga, né, que é esse ΔH, que a gente vai calcular utilizando essa equação. Essa equação ela tem esse fator aqui, que é o fator de atrito, que ele vai depender de 2 termos principalmente. Ele vai depender da rugosidade da tubulação, que está aqui, né, que é o acabamento interno da tubulação, e vai depender do número de Reynolds, que a gente vai calcular ele já já, e ele está nessa equação aqui também do lado, ó, essa equação aqui. Por que eu coloquei essa equação aí? Porque existem vários métodos para se calcular o F, né? E inclusive pode-se utilizar o diagrama de Moody também, né, para se calcular o F. Porém, essa equação ela dá uma excelente aproximação para o F para todos os tipos de escoamento, seja o escoamento laminar, né, que seria Reynolds inferior a 2000, ou o escoamento turbulento,
também Reynolds superior aí a 2.400 aproximadamente. Então, qualquer número de Reynolds que você calcular, você preenche aqui os dados nessa equação, você tem você tem um valor de F bem aproximado e muito bom. Eu uso aqui essa equação, inclusive, na minha vida profissional, para fazer meus cálculos de perda de carga nas instalações que eu dimensiono. Bem, vamos lá, vamos aplicar na prática, então, aí, ver como a gente faz isso nesse trecho de tubulação. Uma vez aprendido isso, a gente pode fazer isso para qualquer trecho, qualquer tamanho de tubulação, utilizando a mesma técnica. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer, como eu sempre faço aqui, é anotar os dados que eu tenho do exercício, né? Então, o diâmetro da minha tubulação é 4 polegadas Schedule 40. Se você tem dúvida, você pode consultar uma tabela Schedule 40, né? O objetivo aqui não é falar de tubulações, mas eu sei que o diâmetro interno, que é importante para mim, de uma tubulação de 4 polegadas Schedule 40, tem 102,3 milímetros. Eu sei que esse é o diâmetro interno, então tá aí anotado. Uma outra informação que é muito importante, né, é a rugosidade da tubulação, que eu vou anotar aí também, que é igual a 0,0015 milímetros. Essa é devido ao acabamento e ao tipo de tubulação. Para cada tipo de tubulação, você vai ter uma rugosidade, e depende também da vida útil da tubulação. As tabelas trazem essas informações, é fácil encontrar essa informação. Bem, o outro dado importante vai ser esse Q aqui, ó, que é a nossa vazão, né? A vazão que a gente tem na tubulação, que é igual a 30 metros cúbicos, né? Opa, 30 metros cúbicos por hora. Vocês já sabem aí do curso básico, se tiver dúvida nas unidades, só vir aqui a Math Units. E a gente não precisa se preocupar com as unidades. Entrem com as unidades, o MatCAD ele resolve o problema de unidades para nós. A gente só não pode errar as relações nas contas, né? E nem misturar unidades que não são compatíveis. O restante o MatCAD faz para a gente, essa é a mágica do MatCAD. A primeira coisa que eu vou calcular vai ser a velocidade na tubulação, que eu vou precisar a velocidade da tubulação para calcular a perda de carga, né? Aqui eu não vou precisar e já eu vou mostrar para vocês quando eu simplificar essa equação. E eu vou dizer por quê, né? Então a velocidade ela vai ser igual. Ó, aqui eu tenho que a velocidade vezes a área vai ser igual à minha vazão. Então eu posso pegar a minha vazão e dividir pela área da minha tubulação, né? Que é π, vezes o diâmetro da tubulação que eu já digitei lá ao quadrado, né? Isso aqui dividido por 4. Então o que eu tenho aí? Opa, 4. Eu tenho minha vazão dividido pela minha área interna da tubulação. E aí me dá 1,014 metros por segundo a velocidade da minha tubulação. Tendo a velocidade calculada na minha tubulação, eu posso calcular o número de Reynolds. E antes de calcular o número de Reynolds, um fator que é importante, que é uma propriedade do fluido, que a gente viu no curso, inclusive lá, a primeira aula que eu gravei de propriedades dos fluidos aqui no MatCAD, né, que o nu, né, que é a viscosidade cinemática para temperaturas aí ambientes, variando de 20 a 25, 30, que são as usuais, a gente tem ele aí com valor de 10 elevado a menos 6 metros quadrados por segundo. Esse é o valor da... Opa, digitei errado ali, vou corrigir. Vamos corrigir. Metros quadrados por segundo. Agora sim, tá aí. Esse é o valor do nu, que é a viscosidade cinemática do nosso fluido aí, que eu estou considerando água, né? Eu não escrevi aqui, mas o fluido que eu estou considerando aqui é água, que tem esse nu. Você pode consultar o nu para outros fluidos, né? Se você for utilizar. Bem, vou calcular o número de Reynolds aqui, ó. O número de Reynolds, ele é igual, né, a velocidade vezes o diâmetro, né? A gente já viu o que é o número de Reynolds e como calcular ele na primeira aula, onde a gente falou de propriedades dos fluidos, dividido pelo nu. É uma das formas de se calcular o número de Reynolds. Ele já vai me dar o número de Reynolds aqui, porque eu tenho todos os valores já aqui definidos, né? Esse é o meu número de Reynolds. Uma vez calculado o número de Reynolds, eu vou copiar essa equação aqui, ó, para calcular o F. Eu vou copiar ela, vou colar ela aqui, ó, certo? Eu vou mudar esse símbolo de igual, porque esse símbolo de igual não faz conta. É os dois pontos que faz conta. Quando eu mudar, quando eu der igual aqui, ele já vai me dar o valor, ele já vai me dar o valor de F. 0,018. Porque eu já tenho o número de Reynolds calculado, eu já tenho o diâmetro e eu já tenho o epsilon,
que são os valores que ele usa nessa equação. Só mudei o símbolo, dei igual, ele calculou. O Mathcad é fantástico, né? Vamos lá. A próxima etapa é calcular essa equação que é a perda de carga. Né? A perda de carga, eu vou precisar ter os comprimentos equivalentes aqui. O que eu fiz? O diâmetro da nossa tubulação é 4 polegadas. Né? Eu vou ter uma curva de 90 graus raio longo, vou ter um joelho 90 graus e uma válvula globo. Eu deixei preparado aqui, nesse canto, uma tabela de comprimentos equivalentes. Vamos pegar os valores aqui. Primeiro vamos pegar a curva. A curva metal, né? Vocês podem consultar outra tabela sem problema nenhum. Ela tem um comprimento equivalente em metros, que eu vou entrar ali na tabela, de 1,6 metros. Né? E o joelho, já vou pegar o joelho aqui também, 90 graus, tem de 3,4. Então é 1,6 e 3,4. Né? Aqui já está em metros, 1,6 e 3,4. Lembrando, né, quem tem dúvida como trabalhar tabelas, como construir tabelas e a operação com tabelas que eu vou fazer já aí, na aula 3, eu acho, do curso básico, eu ensino tudo sobre isso daí, inclusive construir gráfico com essas tabelas e tudo mais. Dá uma consultada lá, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, para que você possa ter essa informação também, se você desejar. Bem, eu vou pegar a válvula globo lá, vamos pegar a válvula globo. Válvula globo, 4 polegadas, deixa eu ver aqui, aqui tem um registro globo, tá aqui, é o penúltimo, 34 metros, metal. Então eu vou incluir lá na tabela. Então eu vim aqui, válvula globo, 34. Né? Veja que eu tenho uma curva aqui, um joelho aqui, eu considerei uma curva e um joelho só para diversificar aqui, e 2 válvulas, Então a quantidade aqui das válvulas são 2. Eu vou introduzir uma linha aqui na minha tabela, é igual Excel, se você souber trabalhar. E vou colocar também a minha tubulação. Tem que colocar quando eu vou escrever um texto, eu tenho que colocar entre aspas. A minha tubulação aí, eu vou pôr o tamanho da minha tubulação, para ele já somar todos os comprimentos, inclusive o comprimento da tubulação. Então eu tenho 5, eu posso até colocar assim, 5 mais 3 mais 6. Esse é o comprimento da minha tubulação. Né? E eu tenho a quantidade dela aí, é uma tubulação só. Né? Se eu tivesse 2 diâmetros, né, eu teria velocidades diferentes para cada seção, como a gente viu nos vídeos anteriores. No primeiro vídeo, quando a gente falou da equação da continuidade, eu teria que fazer essa operação para cada trecho que os diâmetros são diferentes, porque eu precisava calcular um número de Reynolds para esse trecho, eu ia ter um diâmetro diferente para pegar os comprimentos equivalentes, eu precisava repetir isso para os 2 trechos. Né? Mas aqui nesse caso o diâmetro é o mesmo. Bem, qual que é o meu LT? Né? O meu LT, que eu vou entrar nessa equação aqui, ele vai ser igual à somatória desse vezes a quantidade, né? Esse vezes esse, e soma todo mundo. Na operação aqui da tabela, é só fazer LQ, o LQ é essa coluna aqui da tabela, vezes, né, a quantidade. Vamos ver se aqueles mais ali não vai dar problema, mas eu acredito que não. Quantidade, isso. Tá aí, 87 metros. Então, esse vezes esse vezes esse vezes esse, e essa soma vezes esse vão dar 87 metros. Então esse é o nosso LT, que a gente vai entrar nessa equação aqui. Vamos verificar só para ver se está certinho, para vocês não terem dúvida. 1,6, 3,4 aqui vai dar 5, 5 vai dar 39. 39 não, né? 5 mais 2 vezes 34 dá 68. 68, 73, 73... eu sou ruim de conta, então vou fazer aqui, só para provar para vocês, 1,6 mais 3,4, o Mathcad me tornou ruim de conta, mais 34 vezes 2, estou fazendo separado aqui, mais 5, mais 3, mais 6, vamos ver, igual 87, exatamente. Então, essa operação está perfeita. Tá? Eu mostro isso na aula lá que eu faço de tabelas. Vou apagar. Vamos, eu só fiz isso para provar para vocês. Eu tinha certeza que estava certo, mas para vocês verem que essa operação funciona, né? E tem outras operações com tabela e matrizes que eu mostro lá nessa aula.
Vou resolver essa equação aqui, ó. Vou pegar esse termo, lembrando que a gravidade, o Mathcad já tem o valor da gravidade padrão aí, né? Vou colocar ela aqui, né? Só vou mudar esse símbolo também, vou pôr o símbolo para ele fazer a conta para mim. Ele já vai calcular, porque eu já tenho todos esses termos aí definidos na minha equação. Tá aí, ó. Então a perda de carga nesse trecho é 0,794 metros de coluna d'água. Agora, para terminar aí o exercício, eu preciso resolver, né, fazer o P1 sobre gama menos o P... Opa, faltou o gama aqui, ó. Faltou o gama nesse aqui. Eu dividi todo mundo, mas esqueci de um. P1 sobre gama, aqui também é sobre gama, ó. Pronto, agora está todo mundo certo. Fazer o P1 menos o P2, que é a variação de pressão daqui para cá. Eu vou simplificar essa equação, ó. Vamos lá. A velocidade aqui vai ser a mesma que aqui, porque os diâmetros das tubulações são iguais, as áreas são iguais. Então, se as velocidades são iguais, esse termo eu cancelo. Com esse termo aqui. Estou simplificando aqui a equação agora para resolver a pergunta. Tá, apaguei. Ó, eu vou considerar nesse ponto 1 a cota igual a 0. E a partir daqui eu vou considerar que sobe. Então, ó, esse Z1 vai ser 0. Vou apagar o Z1. O Z2 já não vai ser 0, né? O Z2, eu vou anotar ele aqui, ó. Z2 vai ser igual a... Se aqui é 0, sobe 3 metros até o Z2. 3 metros. Então tá anotado aí o Z2. Bem, eu vou passar o P2, o P1 sobre o P2 para esse lado, né? E aí eu vou ter a seguinte equação, fazendo o delta, né? Lembrando que o gama vai dar unidade em metros de coluna d'água. Então eu vou ter que, ó, o meu delta P12, né? O meu delta P12, eu peguei esse P2 sobre gama e passei para lá. Ele tem que ser igual a o Z2, né? Mais o... Aí eu tenho o delta H, que eu acabei de calcular. Essa é a equação. Essa daqui é a equação que eu tenho que resolver. Ele está dando em vermelhinho aqui porque essa variável está aqui embaixo. Ele não reconheceu essa variável, né? E essa aqui também não, só que ele foi na primeira que ele não reconheceu. Quando eu arrastar isso aqui lá para baixo, agora ele não reconheceu essa, tá vendo? Quando eu arrastar aqui para baixo, ó, ele já vai calcular isso para mim. Porque eu já tenho todos os valores lá para cima calculado. E quando eu der igual, tá aí, ó. A variação de pressão de 1 para 2 naquele escoamento com aquela configuração, contando com a perda de carga, é 3,794 metros. 3,749 metros de coluna d'água. Se você considerar o gama da água, que é igual para essas condições aí, 10 elevado à quarta de Newton por metro cúbico, a gente viu isso também na primeira aula de mecânica dos fluidos, o que é o gama, eu consigo calcular qual que é essa variação em PA. É só eu pegar e fazer o delta aqui, ó, vezes o gama. Tá aí, ó, em PA, esse é o valor da variação de pressão. KPA, 37,93 KPA. Bem legal, né? E bem fácil, uma vez que você tenha todas as equações montadas, ó que maravilha. Você pode só vir, se tiver um outro escoamento, uma outra configuração, só dar umas ajustadas aqui nos valores e ele já vai calcular tudo para você. Certo? Espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje, né? A aula vai sendo cada vez, eu vou introduzindo mais conceitos e mais coisas, né? Principalmente na mecânica dos fluidos. E a partir da próxima aula eu vou resolver vou resolver um escoamento para a gente poder calcular a altura manométrica e potência de uma bomba. Provavelmente eu vou gravar 2 vídeos, que acho que um vídeo só vai ficar muito grande para fazer isso, tá ok? Não deixem de deixar o like aí para dar uma força e ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e sucesso profissional.